Olá, muito boa tarde. Bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. A palavra do dia no mercado financeiro ainda é aversão. Os investidores sentem o medo da perda de capital diante do cenário geopolítico, principalmente conforme o preço do petróleo sobe. Mais cedo, a commodity ultrapassou novamente os $100 o barril no tipo Brent. Os ataques do Irã contra navios petroleiros no Golfo Pérsico se intensificaram e a Agência Internacional de Energia afirmou que esse conflito criou a maior interrupção do fornecimento de petróleo da história. Na esteira dessas notícias, a bolsa cai forte, mais de 2%, aos 179 mil pontos. Enquanto isso, o dólar sobe mais de 1%, aos R$ 5,20. Aqui no Brasil, o governo anunciou uma medida para zerar a cobrança do PIS/COFINS sobre a importação e comercialização do diesel. O objetivo disso é amortecer o impacto dessa alta do petróleo. A estimativa é que o diesel fique 64 centavos mais barato nas refinarias com esse novo decreto do governo. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que essa medida não vai trazer impactos fiscais à economia brasileira. Segundo o chefe da pasta econômica, o anúncio também é independente da política de preços da Petrobras e vai vigorar aí durante a guerra, o período de guerra. Vamos ouvi-lo. Que as medidas tomadas aqui não afetam em absolutamente nada e são independentes da política de preços da Petrobras, que segue o seu ritmo de previsibilidade e sustentação da companhia em bases absolutamente sólidas do ponto de vista de retorno, respeito a minoritários e assim por diante. Então, nós não estamos falando de nada que altera estruturalmente o país, nem do ponto de vista fiscal, nem do ponto de vista tarifário. Então, isso em primeiro lugar. As medidas anunciadas, elas têm como razão o estado de guerra, né, que nós estamos vivendo e que está afetando a economia global de maneira mais incisiva. Desde a semana passada, o presidente Lula nos encomendou estudos para, caso o conflito não se resolvesse no curtíssimo prazo, nós pudéssemos mitigar de maneira adequada os efeitos sobre o consumidor da escalada de preços do petróleo em escala internacional. E essas medidas adotadas pelo governo para reduzir os efeitos da volatilidade do petróleo sobre o diesel representam cerca de 30 bilhões de reais em renúncia fiscal. Por outro lado, o imposto sobre a exportação do petróleo, criado agora, deve gerar uma arrecadação estimada de, em outros, 30 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Fazenda, com essa compensação, o pacote de medidas deve ter um impacto fiscal neutro. E esse foi o CNN Mercado. Eu volto às 10 para as 6 da tarde com muito mais atualizações. Você fica agora com o CNN 360. Uma boa tarde para você e até mais.